Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo e ex-presidente da Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana do Centro Universitário São Camilo, a LANVEG. O artigo que foi separado para mim na última reunião é Wet Markets, a Continuing Source of Severe Acute Respiratory Syndrome and Influenza, de Robert G. Webster, da Divisão de Virologia do Departamento de Doenças Infecciosas em Memphis, nos Estados Unidos. Esse artigo ele foi publicado em 2004 no The Lancet, então é muito importante a gente ressaltar que foi publicado em 2004, todas as informações são até a data de 2004, então se aconteceu novas pandemias relacionadas à influenza ou à síndrome respiratória aguda grave, depois disso não é citado. Então, acho que para iniciar, umas perguntas realizadas pelos autores no resumo mesmo, será que a SARS vai reaparecer? Será que o vírus vai ressurgir em wet markets? Ou em laboratórios que trabalham com SARS-CoV? Existem infecções assintomáticas em andamento em seres humanos? Eu vou explicar o que significa SARS, wet markets, para mostrar o contexto, né? Mas, inicialmente, trazendo umas perguntas realizadas pelos autores, isso em 2004, né? Então, os wet markets são locais de venda, né, de animais frescos vivos. Lá na China, na Ásia é muito comum, muito mais comum do que nas outras regiões, e vende de aves, peixes, répteis e mamíferos de todos os tipos realmente. Então, muitos asiáticos eles preferem os animais vivos para terem o alimento fresco. E foi mostrado que era a fonte da gripe aviária de 1997, que se iniciou em Hong Kong e matou em proporção de 6 a cada 18 pessoas infectadas. E ele faz uma correlação sobre o wet markets, que a zoonose é uma doença que ela pode ser transmitida dos seres humanos, ou aos seres humanos, pelos animais. E eles falam que a introdução diária de animais nessas wet markets, que seriam os mercados úmidos, contribui para um ambiente favorável para a transmissão e evolução dos vírus zoonóticos. Então, desde 1970, os mercados com vendas, principalmente de aves frescas, são mostradas como fonte dos vírus da gripe influenza. Então, ambas as pandemias que ocorreram na Ásia, em 1957, H2N2, em Hong Kong, em 68, a H3N2, foram causadas por constante contato de aves e vírus influenza em humanos. Ele traz algumas lições, são muitas informações que passam rápido, porque é uma revisão rápida, né, nesse artigo. Então, ele traz um outro tópico que seriam lições que foram aprendidas no mercado aviário dos Estados Unidos. E lá tinha o surgimento da influenza H5 e H7, que no momento, em 2004, não eram mais patogênicas, mas ainda se viu o desenvolvimento desse vírus nesses mercados, com um potencial patogênico. Que a gripe influenza ela tem a capacidade de se adaptar e de se modificar, e aí poderia ser patogênica para o ser humano. Então, eles viram que a eliminação desse vírus ali parecia impossível. Depois de tantas tentativas, sem sucesso, acabaram dizendo que seria impossível a eliminação desse vírus. O aumento do mercado de aves, né, nos Estados Unidos, ele quase duplicou de 1994 a 2002, aumentando de 44 para 80 mercados desse tipo. E o que eles trazem como lição, né? Que a vigilância nesses mercados, ela serve como um sistema de alerta inicial. Então, ter esses mercados seria importante se houvesse a vigilância para ver se um vírus está emergindo. Então, a vigilância para o controle disso, seria um sistema de alerta inicial. E aí, algumas definições, eu acabei não mudando o título aqui, desculpa, que eu fiz agora para colocar as definições que eu achei importante. Então, o SARS seria a síndrome respiratória aguda grave, e o coronavírus e o influenza são os tipos de vírus. A SARS-CoV seria a síndrome respiratória aguda grave relacionada ao coronavírus, que eles citam ao longo do texto, e eu vou falar um pouco durante os slides, durante a apresentação.
Então, eles falam bastante sobre as medidas preventivas e o que aconteceu no decorrer de 1997 até 2003 em Hong Kong, no mercado de aves vivas. E aí eu fiz esse esqueminha aqui para ficar mais didático, melhor para mostrar do que realmente em tópicos. Então, em 1997 aconteceu a pandemia da gripe aviária em Hong Kong, a H5N1, e aí, após isso, houve a proibição da venda de aves aquáticas, incluindo pato e ganso, que eram os principais animais que transmitiam isso nesses mercados. E havia também a coleta de amostras de todos os caminhões que faziam o transporte desses animais. Tudo como as medidas preventivas. E aí, em 2001, eles encontraram H5N1 patogênica com múltiplos novos genótipos, que ela foi se diferenciando, que ela reapareceu em mercado de aves. E aí houve a destruição de toda a leva, entre aspas, né, de aves, e a proibição de venda de codornas, introdução de um clean day uma vez por mês. Uma vez por mês, todos os mercados de aves fechavam, e tinha uma limpeza geral do estabelecimento. E era obrigatório. Todos fechavam no mesmo dia. Em 2002, então, reapareceu, era no finalzinho de 2002, reapareceu a H5N1 em mercados de aves e fazendas que mataram várias aves aquáticas. E no finalzinho de 2002 e no comecinho de 2003, houve humanos infectados e houve morte de 2 pessoas e uma família de 4 pessoas. E aí a OMS, ela emitiu um sinal de alerta de pandemia relacionado a isso, e nesses casos havia também a presença da síndrome respiratória aguda grave. E aí, como medida preventiva, houve 2 clean days no mês, então, ao invés de um dia só no mês, seriam 2, agora no momento. No momento não, em 2004. E a introdução de uma vacina para H5N1 nas fazendas de aves, usando principalmente nos animais. Então, eles mostram um pouco do contexto do vírus influenza na China, comparando Hong Kong com a China continental. Em Hong Kong, desde o ano 2000, os subtipos se limitavam a H6N1 e H9N2, com introduções recorrentes da H5N1, como a gente viu anteriormente. E aí, na China continental, diferentes subtipos, H1N1, H2N2, H2N9, H3N2, H3N3, H3N6 e H4N6 continuavam a circular em mercados de aves frescas. Então, a gente via que tinha muito mais subtipos na China continental e em Hong Kong se limitava a 2, com recorrência de um outro vírus. E aí eles citam esse artigo, que é de 2003, de Guan et al., que ele encontrou o isolamento de coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave, a SARS-CoV, em civetas da palma, que é esse bichinho que eu coloquei aqui embaixo. No Himalaia, do Himalaia, a raça, em wet markets em Shenzhen, sul da China. Então, quando eu falei que eles realmente, no wet market, tinha todo tipo de animal, realmente, eles têm todos os tipos de animais. E aí eles viram evidências sorológicas também encontradas em cães guaxinins. Esse daqui. Aí o aparecimento de SARS ele foi encontrado também em trabalhadores desses wet markets e além de trabalhadores em restaurantes, suportando uma origem zoonótica desse SARS. E aí eles trazem uma análise do DNA mesmo e mostrando que nos animais o vírus ele tinha uma sequência adicional no 29º nucleotídeo, diferente dos seres humanos. E aí eles trazem uma imagem explicando tudo isso, só que eu não teria propriedade para explicar essa imagem, então eu acabei não trazendo ela, e ela não mudava tanto o foco do artigo, então não achei tão relevante para trazer. Mas a informação eu trouxe para cá. Após encontrar, então, o SARS-CoV em civetas, essas foram banidas de wet markets, mas em 2004 elas já estavam disponíveis novamente para venda. Só que o preço desse animal, né, para consumo, aumentou para $200, mas sua obtenção ainda era permitida. E aí faltava informação sobre a transmissibilidade do vírus em animais, o modo de transmissão, a função do hospedeiro intermediário e a estabilidade no ambiente.
E deve-se tomar cuidado com ambos, a influenza e o coronavírus, pois, como já comentado, eles são vírus RNA com habilidade de variar por mutação, eliminação, reatribuição e recombinação. Eles dizem que o próximo ressurgimento de H5N1 ou SARS-CoV pode adquirir transmissibilidade real em seres humanos. E aí, como solução, seria fechar os wet markets? Eles trazem essa discussão, né? Com tudo isso, seria simples apenas fechar todos os wet markets, mas eles dizem que parece que não. O fechamento causaria milhares de desempregos com questões legais a serem resolvidas. E atualmente os wet markets eles servem como alerta para H5N1 na Ásia, H7N2 nos Estados Unidos, e tem a mesma importância para o SARS-CoV também, então, como a gente já citou anteriormente. O ideal seria reduzir o vírus em wet markets usando as vacinas nas fazendas. Então, os animais chegariam com menos vírus para esses wet markets. A higiene e a sanitização também devem ser melhoradas e modificadas de acordo com o entendimento do vírus. A venda dos animais selvagens deve ser desencorajada a partir da educação tanto do cliente quanto dos vendedores das barracas sobre os riscos que estes podem trazer à saúde. A longo prazo, os wet markets eles trazem essa discussão que a longo prazo os wet markets irão acabar. A nova geração de clientes na Ásia irá comprar seus alimentos congelados ou refrigerados, e o conhecimento sobre SARS irá acelerar essa tendência. Só que, como vimos, ainda tem wet markets, como sabemos, né, ainda existem wet markets na Ásia. Isso se tornou uma realidade. Mas não sei até onde seria esse a longo prazo, né? E o risco quais seriam os riscos para recorrer o SARS, né? Ter recorrência do SARS. Os wet markets, eles não são os únicos riscos para esse ressurgimento. Houveram até aquele momento 2 casos de ressurgimento, ambos por infecções laboratoriais. E aí eles dizem que orientações universais devem ser adotadas para esses protocolos de laboratório e para serem seguidas e evitarem infecções laboratoriais. Então, eles concluem, né, que os mercados de aves vivas não são o único risco de transmissão de influenza, e o crescente número de porcos e aves, esses que são hospedeiros intermediários reconhecidos para gripes, o crescente número deles, que é necessário para alimentar uma população humana em expansão, esses aumentam a oportunidade de transmissão zoonótica. E aí se traz como uma reflexão, né, e até uma piadinha que eu tinha comentado até com a Mariana. Será que isso foi uma previsão do que está por vir, né? E é isso. Muito obrigado. Parabéns, Leandro. Obrigada a você pela apresentação. Pessoal, se quiserem ir voltando aí com suas presenças virtuais. Luisa. Oi. Luisa, então, Leandro, está me ouvindo? Tô. Leandro, em primeiro lugar, parabéns pela tua apresentação, tá? Muito didáctica, bem objetiva, tá? Uhum. E também te quero dar parabéns pela tua iniciativa que você teve de criar, ou, digamos, liderar a Liga Vegetariana na universidade onde você se formou, né? Sim. Eu confesso que eu soube que vocês fizeram isso e para mim foi uma das primeiras ou a primeira liga, né? Então, esta liga na carreira de nutrição é importante, poderia ser, mas não precisa ser exclusivamente da carreira de nutrição, acredito, né? Que liga de veterano também pode ser na área da medicina, tá? Da área talvez da biomedicina, né? E na área de outras áreas, né? Mas assim, eu achei muito legal, né? Essa iniciativa, né? De criar, né? Pelo que você colocou, parece que você já não é mais, né? Porque você é presidente, então imagino que o grupo deve se manter, né? Com o pessoal, né? Que ficou, tá? Então, Sim. os cargos da diretoria seriam só para as pessoas que ainda estão na faculdade, os graduandos, né? Perfeitamente. O outro ponto que queria ressaltar de tua apresentação, né? Quando você fala da pandemia da influenza, do Hong Kong e também da gripe asiática. Na verdade,
se você conversa disso, as pessoas não sabem de que se trata essa a gripe asiática, a gripe Concon, né? É um conceito meio, digamos, algo que as pessoas não querem saber, não querem relembrar, né? Mas quando falamos disso, né? E se a gente recua 100 anos para trás, gente, se a gente recua daqui para 100 anos, os últimos 100 anos, o último século, a gente vai. Estamos falando do período de 1920 até 2020. Nos últimos 100 anos, tirando, né, a gripe espanhola, nesse período de 100 anos, tem habido epidemias e pandemias, né? Mas essas duas epidemias, essas duas pandemias do Hong Kong e da gripe asiática na década de 51 e a outra na década de 60, eles levaram, né? Foram atribuídas a morte de 1 millón, né? Y en otro caso, 1,5 millones de vidas, atribuidas, né? A una doença aguda, né? Y un número así tan grande que desses 100 anos, né? São as maiores epidemias até agora, até recentemente agora, né? Então, isso é uma coisa um pouquinho pouco lembrada, né? Uno lembra a gripe suína, né? Gripe aviar, etc. Mas essas epidemias, né, foram as mais mortais nos últimos 100 anos, até agora. E vou tentar sustentar porque até agora. E essas duas epidemias da gripe asiática, Hong Kong, tinham relação, né, na sua origem, né, com a aproximação de animais do porco e das aves, né, que esse vírus da influenza presente nesses animais fazem uma mutação, uma recombinação genética e podem adquirir capacidades de infectar ao ser humano e do ser humano infectar-se entre seres humanos. Então, o que eu quero neste comentário é que estas duas gripes esquecidas, na verdade, foram muito mortais, né? E aí vem essa questão contemporânea sobre a pandemia, né, do coronavírus que estamos atualmente, y que según las estadísticas oficiales, gente, comparen estadísticas oficiales confirmadas con examen de laboratorio, más de 300.000 muertos. Mas estos son confirmados. En el caso de las epidemias anteriores de Hong Kong, fueron atribuidas, o sea, no quiere decir que fueron confirmadas con test de laboratorio, fueron atribuidas clínicamente. Entonces, aquí tenemos 1 millón, ¿cierto? A pandemia más mortal último ser, y acá tenemos 300.000 confirmadas con laboratorio. Só que un número, gente, qualquer profissional, va a responder que un número de personas que realmente, o sea, un número que puede se atribuir a pandemia, es mucho mayor que 300.000. Hasta por una cuestión de que muchos que ya fallecieron, actualmente, ainda o resultado no salió en todos los países. Entonces, asumiendo teóricamente, hipotética o utópicamente que a epidemia pare hoy por un milagro, por una cuestión súper, ainda os que faleceram e ainda não chegaram, van a aumentar o número de estadísticas de fatalidades, porque ainda não chegou o resultado. Então, o que eu quero dizer é, e isto em terreno hipotético, né? Em terreno hipotético, o número, atualmente, o número de pessoas mortas pelo Covid, que é mais de 300.000 oficialmente, deve ser muito mais, né? Um número ainda não, talvez 2, talvez 3 veces más. Tal vez la tenía que multiplicar por 2, o por 3, o por 4, o por 5. Aquí na região, no Brasil mesmo, no Brasil, no estado, né, nordeste, né, tem um estado que o número de pessoas enterradas, que iam no cemitério principal, era um número, acho que em torno de 100, 150. Mas nos últimos dias triplicou o número de falecidos. Justo y esto triplicó con un certificado, con un atestado de óbito de etiología desconocida. ¿Y por qué de etiología desconocida? Con un cuadro respiratorio, porque el Estado no tenía condiciones laboratoriales para hacer los testes de estos pacientes antes de morir, porque no tenía testes de laboratorio. Más clínicamente, epidemiológica, clínica, coyunturalmente, a ella acredita que
en muchas ciudades, así como en Brasil, como en otros países, un volumen que no se saberá, que no se saberá de personas que ficaron doentes y se faleceram por conta de esta epidemia. Entonces, o que eu queria, neste segundo ponto, é de colocar na trascendência, infelizmente, está comenzando a se candidatar, digamos así, a candidatar, junto con a pandemia da gripe asiática, Hong Kong se está candidatando como ser a más mortal dos últimos séculos. ¿Ah? E, finalmente, não só comentar esta questão, quando os autores do paper, do autor, comentam, em 2004, eles já predizem, e aí vem a questão mais dramática desse paper, publicado na revista Lancet. Lancet é uma das revistas mais prestigiosas científicas na área da medicina, onde eles predicen que pode acontecer no wet market, no coronavírus. O sea, eles, na verdade, não são ninguém Nostradamus, ¿no? Na verdade, são estudiosos e calculam os fatores, ¿no? E eles temem que seja o H5N1, que é a gripe aviária, a gripe dos frangos, ou o coronavírus que causou em 2003, através desse animal, o civet, um animal que causou um síndrome grave respiratorio, por un coronavirus. O sea, por eso esta epidemia no es totalmente nova. Na verdade, ele já tinha acontecido, só que com um vírus que mudou. Então, os autores se preocupam de que os vírus não adquiram capacidade de se transmitir de pessoa a pessoa, porque até esse momento, até 2004, a epidemia essencialmente era de animal diretamente para ser humano. Então, pessoas precisavam estar próximos dos animais. Por isso que o número não foi muito grande. E quem estava? Criadores de animais, matadouros, restaurantes, Então, essas pessoas foram mais atingidas, Mas aí o que eles temiam em 2004, e o vírus se voltasse, é o que aconteceu agora, É o pesadelo, desses autores, que vivimos no momento atual. Luís, a vontade, Luísa. Eu acho que não tenho mais muito o que acrescentar, é realmente como o Leandro colocou ali no final, e ótima chamada. A gente se assusta com o que a gente está vivendo e saber que tudo isso estava já descrito, e fica com essa impressão realmente, de ali assim, estava tudo organizado de uma forma a saber que, olha, vem coisa pior por aí, Só que nenhuma das recomendações foi feita, E acho que também me chamou bastante a atenção aquela parte do artigo onde eles falam assim, olha, isso precisa ser controlado, mas tem um impacto econômico, que é o que a gente tem visto, então, em se discutir, como uma coisa tão polêmica, E ali eles já falavam, olha, eles deveriam ser fechados, só que se eles forem fechados, tem muita gente envolvida nisso, Tem o desemprego envolvido, só que olha a proporção, Então, são, assim, coisas assim, é muito para refletir mesmo, em tudo isso que já estava, assim, é assustador. Eu ia comentar essa mesma coisa, que o Leandro falou do artigo, dessa parte que fala que se fechar ia ter um problema econômico lá, mas isso se expandiu para o mundo inteiro, então, foi muito pior. E antes, quando eu estava começando a ver sobre o coronavírus, o doutor Júlio falou que já tinha sido previsto e tudo, eu pensava, nossa, caramba, como nunca nenhum, sei lá, presidente, nunca ninguém, responsável, assim, com autoridade falou disso antes. E essa semana, na verdade, até na semana que surgiu o nosso vídeo sobre pandemias virais, uma menina compartilhou comigo o vídeo do Obama falando que estava previsto, uma pandemia parecendo com a gripe espanhola. Ele citava que tinha que ser combatido pelos presidentes de todas as nações. Nossa, isso já estava extremamente previsto até, não só no mundo acadêmico, mas se expandiu também,
Sim, eu não vi esse vídeo ainda. Eu ouvi falar dele, mas eu não vi. Eu acho que seria legal compartilhar, né, com a gente, talvez Sim, um ano e meio depois. Eu mando depois, então. Uhum. O Carlos falou que viu também o vídeo. Uhum. Eu achei engraçado como eles desconsideraram rápido, tipo, o fechamento dos wet markets, né? Ao invés de É uma tentar... frase assim, né? Olha, podia resolver fechando, mas e aí segue tudo, né? E, tipo, eles não falam também nada sobre os padrões alimentares, né? Que poderiam ser mudados ou diminuídos tipo, as carnes relacionadas a, tipo, carne fresca e tudo mais. Eles não Não chegaram... teve nenhum contexto histórico, né? Assim, relembrando a causa de outras pandemias, né? De outras causas pelo SARS e tal, né? Uhum.